No Saber Direito desta semana, o direito processual civil. Você vai entender o sistema de precedentes brasileiro, como funcionam os recursos extraordinário e especial repetitivo e os conceitos de common law e civil law. As aulas são com o professor Bruno Abreu. Olá, sou o Bruno Abreu, seu professor de Direito Processual Civil nesta semana, e nós estamos falando sobre o sistema contemporâneo de precedentes brasileiro. Nesta aula 2 falaremos sobre recursos especial e extraordinário repetitivos. Lembrem-se que na aula 1 falamos sobre jurisprudência, precedentes, súmula vinculante. Nós fizemos uma breve introdução sobre esse tema tão importante, que é o microsistema de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. E hoje falaremos especificamente sobre um desses precedentes qualificados, que é o recurso repetitivo. Mas antes que vocês entendam de forma diversa, recurso repetitivo não é uma nova forma de recurso no ordenamento jurídico. Não é mais um recurso que foi criado pelo Código de Processo Civil de 2015. Ao contrário, o primeiro ponto é que nós temos esse recurso, essa espécie de recurso repetitivo, antes mesmo do Código de Processo Civil de 2015. A segunda é que não é que nós criamos um novo recurso, apenas há uma especificação da forma com que o recurso especial e o recurso extraordinário já vai ser julgado. Nós já tínhamos essa concepção anterior. Então veja, o recurso repetitivo seria mais técnico dizer que há um julgamento sobre a sistemática do recurso repetitivo. Não é que há um recurso a ser interposto e esse recurso se chama recurso repetitivo. Nada disso. Na verdade, é um recurso especial ou um recurso extraordinário julgado sob a sistemática dos julgamentos repetitivos. Com aquela ideia, com aquela intenção, aquele dolo, podemos assim dizer, de se criar um precedente. Mas antes que pudéssemos entrar de vez sobre esse conteúdo, sobre o recurso especial e extraordinário julgado sobre o rito repetitivo, é importante que você entenda de forma breve o que é um recurso especial, o que é um recurso extraordinário. E para isso nós temos que nos remeter à Constituição Federal. Quando falamos do Superior Tribunal de Justiça, vimos que o Superior Tribunal de Justiça é responsável por uniformizar, digamos assim, o entendimento, a análise da norma infraconstitucional. O STJ seria, portanto, o guardião, entre aspas, da norma infraconstitucional. Já o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, seria responsável por ser guardiã da norma constitucional. Aqui a diferença principal entre o recurso especial e o recurso extraordinário, que é a competência. Ao passo que o recurso especial é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. As hipóteses de cabimento, tanto do STJ, do recurso especial, a ser julgado pelo STJ, quanto do recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, estão previstos lá no artigo 102 e 105 da Constituição Federal. O artigo 102, inciso 3, fala do recurso extraordinário. E o artigo 105, inciso 3, fala do recurso especial. Bom, em comum, temos que tanto o recurso especial e o recurso extraordinário deverão ser interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Segunda Instância, o Tribunal de Origem. Então, se há um acórdão decidido em única ou última instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por exemplo, o TJDFT, caberia em tese recurso especial se ocorrer alguma das hipóteses do artigo 105.3 da Constituição ou artigo 102.3 da Constituição também, o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Vejam, é imprescindível que nós tenhamos em mente que o recurso especial vai ser julgado pelo STJ e o recurso extraordinário pelo STF, e mais do que isso, importante ressaltar que tanto o RESP, o recurso especial, quanto o RE, o recurso extraordinário, terão uma dupla admissibilidade. Veja, são recursos que servem para ser julgados por uma instância superior, por um tribunal superior. E aqui nós não temos a concepção de que esse recurso especial ou este recurso extraordinário sejam quase que uma terceira instância. Absolutamente.
apenas a ideia de que a norma infraconstitucional seja respeitada e uniformizada a jurisprudência sobre essa norma, recurso especial STJ, e respeitada e observada as normas constitucionais, recurso extraordinário STF. Então nós não temos aqui uma terceira instância. O papel do STJ, o papel do STF, não é revisar julgado única e exclusivamente, e sim observar a sua competência constitucional, como acabei de versar. Exatamente por isso, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, quando interpostos perante o tribunal de origem, sofrerão uma dupla admissibilidade, retomando o raciocínio. Dupla admissibilidade porque ele vai ter que ser admitido tanto pelo tribunal de origem, pelo presidente ou seu vice-presidente, quanto pelo Tribunal Superior, ministro, né, no caso do STJ ou do STF. Isso daqui é importante porque a partir do momento que aquele recurso especial ou extraordinário ele é admitido, ele será remetido àquele STJ, remetido àquele STF, a depender se especial ou extraordinário, respectivamente, para que nós possamos entender o seguinte: será que a Corte Superior, STJ e STF, também entenderão que o caso é de admissão daquele recurso interposto na origem? Por isso, a dupla admissibilidade. Dito isso, considerando que é possível que alguns dos recursos especial e extraordinário não sejam admitidos nem na origem, nem pelo Tribunal Superior, chama a atenção da primeira dica da aula de hoje. Não é possível que se tenha um julgamento sobre a sistemática repetitiva de um recurso especial ou de um recurso extraordinário inadmissível. Nós veremos que tanto o STJ quanto o STF possuem inúmeros recursos. A multiplicidade de recursos nesses tribunais é imensa. Isto é, a competência nacional faz com que todos os estados da federação e o Distrito Federal provoquem, em alguma maneira, o STJ e o STF. Por isso, é imprescindível que tenhamos o preenchimento de vários requisitos. Requisitos que estão na lei, como, por exemplo, o artigo 102 e 105, que a gente acabou de falar, da Constituição Federal, como a necessidade de repercussão geral, que consta no artigo 1035 do CPC para o recurso extraordinário, e requisitos, inclusive, jurisprudenciais. Ora, não sendo o STJ, não sendo o STF terceira instância, não poderiam esses tribunais superiores tratarem de matéria fática. Olha só que interessante, o recurso especial ou recurso extraordinário que demandam revolvimento fático probatório não podem ser admitidos. Tampouco o recurso especial que não preencheu os requisitos legais, como, por exemplo, o pré-questionamento da matéria pelo tribunal de origem, como a última instância, isto é, tem que ter esgotado todos os recursos e formas de debate no tribunal de origem. E se nós temos essa concepção de que o recurso especial e extraordinário demanda um preenchimento de vários requisitos de admissibilidade, mais especial ainda é aquele julgado, recurso especial ou de recurso extraordinário, sob a sistemática do rito do julgamento de repetitivo. Porque um aresto, um precedente, vai ser um acórdão que vai gerar efeitos vinculantes a toda a nação. Veja, o STF e o STJ possuem competência nacional. Dito isso, é importante que vocês tenham em mente uma palavrinha importantíssima quando falamos sobre recurso repetitivo, que é a afetação. A afetação nada mais é do que uma identificação de que aquele recurso está sendo julgado sob o rito da demanda repetitiva. O recurso especial e extraordinário afetado, ele vai produzir uma conclusão jurídica, um acórdão, capaz de vincular todos os juízes e tribunais do Brasil. Nós já sabemos, com aquele conceito de precedente ou de um sistema de precedente por indução, né, por dolo, de que aquele julgado, aquele recurso especial ou extraordinário, vai ser concluído juridicamente por alguma dessas casas, STJ ou STF, e que aquela conclusão jurídica deverá ter uma observância obrigatória, uma observância vinculante. Então, Bruno, como funciona mais ou menos essa afetação? Como é que funciona esse rito? Você disse para a gente que o recurso repetitivo não é uma espécie recursal, é a aplicação de um rito no julgamento daquele recurso especial ou extraordinário. E é agora que a gente vai partir do princípio de que, se temos uma dupla admissibilidade, esse rito do recurso repetitivo começa no próprio tribunal de origem.
Imagine vocês, eu, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, percebi que possuem vários processos semelhantes àquela causa que está comigo aqui na mesa, para que eu diga se é ou não admissível aquele recurso especial. Percebendo que há várias causas semelhantes, eu vou selecionar alguns desses recursos, desses milhares de recursos, que a lei diz que é no mínimo 2, então pelo menos 2 recursos, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, a lei diz que o mínimo são 2 recursos, que vai ser afetado, isto é, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, vai dizer, olha, esses 2 casos, pelo menos, esses 2 casos, eu vou sugerir lá para a Corte Superior, STJ ou STF, que seja julgado sob o rito da demanda repetitiva. Porque aqui eu tenho vários casos iguais a esse. Então, olha só, imagine 2, 3 casos. Seria interessante, seria possível a gente realizar esse julgamento. Mas nós estamos falando de um país que possui vários estados, vários jurisdicionados. E esses jurisdicionados possuem pelo menos 27 estados da federação, mais o Distrito Federal. Então, se nós temos vários processos, imaginem 20 mil processos, seria interessante que julgássemos 1 ou 2 recursos como aquele e aí sim fazermos ou criarmos um precedente, uma conclusão jurídica idêntica para casos semelhantes. Observem, assim, que a seleção desses 2 recursos precisam, por isso mesmo, abarcar um amplo debate. Veja, esses recursos, especial ou extraordinário, a serem selecionados pelo tribunal de origem, pelo presidente ou vice-presidente que vai realizar aquele primeiro juízo de admissibilidade, vai dizer aí o nosso artigo, né, o nosso Código de Processo Civil, que tem que ser uma ampla discussão jurídica, uma profundidade sobre o tema. Bruno, interessante a gente saber essa expressão ampla, debate jurídico, essa ampla discussão sobre o tema, uma profundidade da matéria posta. Mas como que isso funciona? Imagine que nós estaríamos tratando em um recurso especial 2 fatos que ensejaram uma conclusão jurídica X. Aquela conclusão jurídica, por debate, possui vários fundamentos, talvez 1, 2, 3 fundamentos. Agora, se nós tivermos uma demanda idêntica àquela, mas com mais fundamentos jurídicos, capazes de abarcar mais hipóteses fáticas, e aí sim, para que aplicarmos aquela norma jurídica, aquela tese jurídica, este seria um debate ampliado. Quando o Código fala de um amplo debate, ele fala daquele processo que possui o maior número de teses, a maior número de questões fáticas, de questões jurídicas possíveis e aplicáveis. E por que isso, Bruno? Porque se nós estamos diante e com a intenção de formar um precedente que vai ser aplicado a outros casos semelhantes, é muito mais interessante que esses outros casos semelhantes tenham um número maior. A intenção, então, do legislador em apontar que esse recurso especial, esse recurso extraordinário, que vai ser selecionado pelo tribunal de origem, possua um amplo debate, uma ampla discussão jurídica, é justamente isso. Permitir que maior número de processos sejam afetados, assim digamos, para que se aplique um entendimento único. Reduziria ou não a chance de termos decisões conflitantes? Essa é a ideia do sistema de precedentes. Então, para começar a falar sobre o sistema de precedentes quanto ao recurso repetitivo, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, nós temos que ir diretamente ao artigo 1036 do Código de Processo Civil. É esse artigo 1036 do Código de Processo Civil que servirá de base para a nossa aula de hoje. Vamos ler juntos, então? Olha aí. O artigo 1036 do Código de Processo Civil diz o seguinte: sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para o julgamento de acordo com as disposições desta subseção, isto é, julgamento do recurso especial e extraordinário, sob a sistemática do julgamento repetitivo. Observado também o regimento interno do STF e do STJ. E aqui eu já trago um requisito para que esse recurso especial, para que esse recurso extraordinário seja julgado como se repetitivo fosse, pela sistemática do recurso repetitivo. Isto é, a tese jurídica que esteja abordada naquele recurso, ela deve ser reproduzida de forma múltipla. Não basta que seja uma tese muito boa,
de forma qualitativa. Olha só. Ah, não, essa tese aqui é excelente, muito boa, uma discussão muito madura, muito fina do direito. Então, vamos afetar aqui este recurso para que seja julgado sob a sistemática do recurso repetitivo e aí criar um precedente qualificado. Não, não é assim que funciona. O nosso artigo 1036 vai dizer que deve haver uma multiplicidade de recursos, multiplicidade de matérias que foram postas em outros recursos capazes de, pelo menos em tese, gerar uma decisão conflitante. É a observância da segurança jurídica, da proteção ao jurisdicionado. E olha só que interessante, prossegue o artigo 1036, falando que essa questão jurídica, que está sendo apontada no recurso especial, que está sendo apontada no recurso extraordinário, deve ser de direito. Questão idêntica de direito. Seria até dispensável essa expressão no artigo 1036, se considerarmos aquilo que eu falei no início da nossa aula. Nem o STJ, nem o Supremo Tribunal Federal tem por competência analisar fatos. A matéria fática há de ser abordada pelo Tribunal de Origem, o Tribunal de Justiça Estadual ou o Tribunal Regional Federal de alguma das regiões, quando estivermos diante de Justiça Federal. Interessante, portanto, que aqui resta bem mais claro, de forma bem mais transparente, o requisito do recurso especial extraordinário, que é a matéria unicamente, exclusivamente de direito. Não basta que o STJ aprecie um recurso especial. Esse recurso especial deve versar sobre uma matéria idêntica de direito. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala dessa multiplicidade de recursos, deve haver necessariamente nesses recursos a mesma matéria de direito. A mesma tese jurídica veiculada, talvez, pelo recorrente ou contra o recorrente, e por isso estaria recorrendo à Suprema Corte ou ao Tribunal Superior, ao Superior Tribunal de Justiça. Então, observem, a multiplicidade de recursos não é apontada no legislador a sua identificação, a sua individualização. Isto é, eu não consigo saber quantos recursos são. Será que eu preciso de um recurso em cada estado da federação? Em 2 recursos por cada região do Brasil, região norte, sul, sudeste? O Código não diz isso. Mas interessante ressaltar que, ao analisar esse dispositivo, quando falamos sobre a multiplicidade de processos, multiplicidade de recursos especial e extraordinário, devemos observar a razão de ser do precedente. A razão de ser desse microsistema, desse sistema contemporâneo de precedentes brasileiro. Quer reduzir o número de processos. Quer fazer com que o Poder Judiciário aplique sempre decisões semelhantes a casos semelhantes. E aqui, importantíssimo observar que essa multiplicidade de processos não possui um número mínimo, não possui um número máximo. Deve ser em quantidade suficiente a acarretar ou possibilitar decisões conflitantes. Perfeito? Vamos prosseguir. Uma vez que o Tribunal de Justiça de origem ou o Tribunal Regional Federal, também de origem, decida por selecionar aqueles processos, no mínimo 2, pode ser mais, como eu já disse, ele vai proferir uma decisão e essa decisão vai suspender o trâmite de outros processos que possuem idêntica questão de direito. Olha só, a partir do momento que eu, presidente do tribunal ou vice-presidente do tribunal de origem, passo a escolher, selecionar aqueles processos que serão representativos da controvérsia, eu também deverei suspender os processos que estão em trâmite naquele local. Então imagine eu, presidente do TJDFT, afetei alguns recursos, escolhi alguns recursos representativos da controvérsia, em razão desse artigo 1036, para que seja julgado sob a sistemática do julgamento de recurso repetitivo, deverei também determinar a suspensão de todos os processos que possuem idêntica questão de direito no âmbito do Distrito Federal e dos territórios. Essa providência é mais para que observe também a ideia de que se eu tenho um julgamento a ser proferido e este julgamento me trará um precedente qualificado, qual a razão de eu prosseguir certas demandas que, inclusive, poderão ser julgadas improcedentes ou procedentes de imediato? Lembrem-se lá do artigo 332, baseado em precedente qualificado, o juiz pode, inclusive, julgar improcedente de forma liminar o pedido autoral.
Então, o mais correto será que esse processo fique, sim, suspenso. Suspendidos esses processos, suspensos esses processos, proferida essa decisão de suspensão, os processos selecionados pelo tribunal de origem, pelo presidente ou vice-presidente do TJ ou do TRF, remeterá os autos ao tribunal competente. E por que eu digo tribunal competente? Repito, porque se for recurso especial, o competente é o STJ. Se for recurso extraordinário, o competente é o Supremo Tribunal Federal. Ok? Uma vez que esses processos foram até o Supremo Tribunal Federal, foram até o Superior Tribunal de Justiça, vai ser designado um ministro relator. O ministro relator responsável por aquele caso. Se o ministro relator considerar que há aquela controvérsia incabível, isto é, se o ministro relator que não há essa multiplicidade de processos, que não há essa possibilidade de julgamentos conflitantes em razão desse número de processos, vai comunicar de imediato o presidente lá da origem, o TJDFT ou o TRF, para que ele possa suspender aquela ordem de suspensão. Veja, a partir do momento que o ministro relator do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal diga que não é o caso de julgamento sobre a sistemática do recurso repetitivo, aquela ordem de suspensão será, por óbvio, suspensa. Então, suspendendo todos os processos e o ministro do STJ ou do STF disser que não é o caso, também aquela decisão da origem não vai mais prevalecer, voltando a correr todos os processos que estavam até então suspensos. E aqui um ponto importante. O ministro do STJ, o ministro do STF, por integrar aquelas casas respectivas, Casa Superior, no caso do STJ, e Suprema, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele possui certa hierarquia no julgamento daquele recurso. Seja porque é o competente, para julgar especificamente o RESP, recurso especial, e o RE, recurso extraordinário, seja porque ele possui uma hierarquia jurisdicional acima daqueles tribunais de origem, seja TJ, seja TRF. Significa dizer que pode, inclusive, o ministro do STJ ou do STF selecionar outros recursos para a controvérsia. Imagine, eu, presidente do TJDFT, selecionei o recurso 1 e 2, de 20 mil. Pode ser que o ministro selecione o recurso 3 e 4, o recurso 5 e 6. Vai depender, claro, da sua decisão fundamentada sobre a análise daqueles recursos que escolherá como representativos da controvérsia. E por que isso é importante dizer? Porque o Tribunal Superior, ou o Supremo Tribunal Federal, não estão vinculados a essa decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de origem. Não há essa vinculação, seja por essa hierarquia, seja pela competência de julgamento dos recursos especial e extraordinário repetitivos. Então é possível, inclusive, que em determinado recurso que foi remetido ao STJ, ao STF, sem que fossem selecionados representativos da controvérsia, o ministro do STJ ou STF peça para que aqueles tribunais de origem remetam processos a serem considerados como representativos. Pode, inclusive, o ministro, em processo outro, que não seja esse repetitivo, qualquer RESP, qualquer RE, afete alguns recursos para que sejam julgados sob esse rito repetitivo. Ok? Tudo certo? Um ponto importante sobre o recurso especial e recurso repetitivo é que nós temos aqui a construção de um precedente pela Corte Suprema, STF, e pela Corte Superior, STJ. E se há uma construção de precedente, que frise, vai afetar milhares, milhões de processos, nada mais justo do que essa discussão seja precedida por uma maturação. Maturação no sentido de maturidade. O debate ele tem que estar maduro, tem que ser uma tese jurídica, uma discussão jurídica que seja madura para que se fixe um precedente qualificado, para que se fixe um precedente que vai vincular todos os outros juízes e tribunais, conforme o caput da redação do 927 do Código de Processo Civil. Então veja, quando nós estivermos diante de um processo afetado sob a demanda repetitiva, um recurso especial repetitivo, um recurso extraordinário repetitivo, será imprescindível a oitiva de vários órgãos, de várias entidades, até mesmo pessoas, físicas ou jurídicas, capazes de interagir com aquele debate jurídico,
de contribuir com o debate jurídico. Por isso mesmo, se nós formos considerar a leitura idêntica do Código sobre essa questão, nós temos a necessária intimação do Ministério Público Federal, no caso do STJ, ou do PGR, no caso do Supremo Tribunal Federal, para que se manifestem sobre aquela tese. Veja, é um precedente que tem aplicabilidade nacional. Todas as outras pessoas, todos os outros órgãos, juízes, que possuem direitos semelhantes, serão afetados por aquela decisão. Então, eu, Ministério Público, deverei me manifestar, por quê? Vocês sabem, o Ministério Público ele é o fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público é aquele órgão jurisdicional, independente, autônomo, com todas aquelas garantias constitucionais, que vai garantir a ordem jurídica. Ele é o fiscal, aquele que vai observar o cumprimento ou não da norma. E por que não? Observar também a criação de um precedente, que é, claro, uma norma jurídica a ser observada por outros órgãos jurisdicionais, juízes e tribunais. Então, quando nós falamos desse recurso repetitivo, nós falamos de um amplo debate. A sociedade tem que contribuir, seja uma entidade especializada, seja o Ministério Público, até mesmo o terceiro interveniente, que é o caso do amicus curiae, que é o amigo da corte, aquele que vai auxiliar na maturação do debate o órgão jurisdicional. Então, veja, a instrução do recurso repetitivo, isso mesmo, possivelmente poderá ocorrer aí uma instrução em um recurso lá no âmbito do STJ ou do STF. A instrução desse recurso servirá para maturar a discussão. E servindo para tanto, nós teremos audiências públicas para isso. Então, audiências públicas que poderão participar da sociedade, falas com esses órgãos, né, que eu acabei de citar, entidades, pessoa física ou jurídica, Ministério Público, até mesmo as partes daquele processo poderão participar dessa instrução, capaz de alargar, de ampliar o debate tão importante quanto da criação desse precedente qualificado. Perfeito? Bom, para que nós possamos aqui criar uma linha de raciocínio, importante que a gente observe como vai ser esse procedimento que é o artigo 1037 do Código de Processo Civil. E o artigo 1037 ele diz para a gente o seguinte, olha, uma vez selecionado aquele recurso, se eu, tribunal, eu, ministro relator, compreendi a controvérsia, verifiquei que há de fato multiplicidade de recursos que tratam sobre matéria idêntica de direito, vou, às vezes, acolher aquela sugestão do tribunal de origem, posso solucionar outros processos, ou inclusive não tenho sugestão nenhuma, apenas eu, ministro relator, vou propor isso à corte para que se tenha um precedente qualificado. E dito isso, ele vai afetar o recurso. E essa decisão de afetação é a parte mais importante do recurso repetitivo. Porque o artigo 1037 vai dizer o seguinte, olha, a partir do momento que eu tenho essa decisão de afetação, que o Tribunal Superior decidir por afetar aquele recurso, todos os demais processos do Brasil serão suspensos. Olha que interessante. Quando eu, Tribunal Superior, afetar um recurso, proferir uma decisão de afetação, todos os processos que tramitam em primeiro grau de jurisdição ou segundo grau de jurisdição, ou na própria Corte Superior, no caso do STJ, ou da Suprema Corte, no caso do STF, serão suspensos, aguardando o julgamento daquele precedente que vai ainda ser criado. E para que isso? Repito, para que a gente tenha decisão uniforme. E quando eu digo que essa decisão de afetação é a mais importante, porque o inciso 1º do artigo 1037, ele é claro. O ministro relator, o Tribunal Superior, a Suprema Corte, deverá imediatamente identificar de forma clara e objetiva qual que é essa matéria idêntica de direito. Não basta que o Tribunal Superior afete aquele recurso repetitivo. Ele tem que dizer qual que é a matéria a fim de que se proceda à correta suspensão. Num caso prático, vocês vão entender. Imagine que determinado recurso foi até o Superior Tribunal de Justiça e esse recurso versa sobre 3 teses, as teses A, B e C. Verificou, contudo, o STJ, que a tese A e B é uma tese múltipla, que se repete em vários processos, é uma matéria exclusiva de direito, idêntica à matéria de direito, e poderá preencher aí os requisitos do artigo 1036. Se o ministro
ou o Tribunal Superior não aponta quais são essas matérias de forma precisa e objetiva, o que nós teremos aqui são vários outros recursos, inclusive sobre as teses A, B e C. Ora, a tese que vai ser julgada sobre o rito repetitivo é a tese A e B, não a tese C. Imagine você que se estivermos com um processo que possui apenas a tese C, também seria suspenso, se o Tribunal Superior não procedesse à identificação clara e objetiva dessa matéria. Então você, Tribunal Superior, quando perceber a identidade dessa relação do artigo 1036 com o caso concreto, isto é, a possibilidade de julgamento sobre a sistemática do recurso repetitivo, deverá de forma clara e objetiva identificar qual que é a matéria. Qual que é a matéria posta à criação de um precedente qualificado, ao julgamento daquele recurso repetitivo. Por isso o artigo 1037 diz, vou ler com vocês o inciso 1º. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do artigo 1036, que é da sistemática repetitiva do julgamento do RESP-RE, proferirá decisão de afetação, na qual, inciso 1º, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Então não basta que ele afete aquele processo. Repito, é importante que ele identifique qual que será a matéria julgada sob o rito das demandas repetitivas, do recurso repetitivo. Ok? O inciso 2º, ele vai apontar, vai apontar exatamente aquilo que a gente falou, a suspensão de todos os processos que versem sobre aquela matéria. Por isso que estou repisando sobre essa questão do inciso 1º. Porque se a gente for suspender questões outras, por óbvio, a gente vai desvirtuar aí o sistema de precedentes e a razão de ser de decisões idênticas. Ok? Vamos para o inciso 3º, para entender essa decisão de afetação. Inciso 3º do artigo 1037. Poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, lembra, né? E Tribunal de Justiça, a gente está falando de justiça estadual, e Tribunal Regional Federal de Justiça Federal. Então, TJ, TJDFT, TJRJ, TJSP e TRF da primeira, segunda, terceira região, assim sucessivamente. E aí ele vai requerer a esses tribunais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Então, veja, não significa que terá essa controvérsia em todos os estados da federação, em todos os tribunais. Aquilo, a multiplicidade, ela tem um critério mais subjetivo. Vai depender aí, claro, da fundamentação de cada julgador. E por que o presidente, que o relator, né, na verdade, vai requerer aos presidentes ou vice-presidentes dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais para que encaminhem algum recurso representativo dessa controvérsia? Isto é, capaz de ser enquadrado naquela tese jurídica que ele identificou no inciso 1º, para ampliar o debate, para ampliar aí a questão jurídica e entender todos os pontos e todos os prós daquela tese que foi ventilada em sede de recurso repetitivo. Perfeito? Sabemos, então, que essa decisão de afetação é uma decisão realizada pelo próprio Tribunal Superior, pelo STJ, pelo STF, que irá identificar de forma clara e precisa qual que é a questão posta em debate, qual que é a tese jurídica, a questão idêntica de direito. Essa decisão de afetação vai suspender todos os processos nacionais e ainda vai requerer a ampliação do debate com a solicitação aos presidentes dos tribunais de origem recursos que possam ser representativos da controvérsia possa ir identificada lá no inciso 1º. Mas, Bruno, imagine que o meu presidente aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sabendo dessa decisão de suspensão nacional, acabou suspendendo também o meu processo. Ou então o juiz da causa aqui em primeiro grau mesmo, na primeira vara aqui da minha cidade, acabou suspendendo o processo. Só que eu, advogado, dando uma olhada naquele meu processo, analisando a decisão de afetação, analisando a tese de forma clara e objetiva, identificada pelo ministro relator, percebi que não é o caso. O meu processo não vai ser afetado por aquela decisão. Olha só que interessante. Há uma decisão de afetação que possivelmente não vai afetar todos os processos. E por que não vai afetar? Porque há uma questão bem delineada naquela decisão. E se o seu processo for suspenso, em razão dessa decisão de afetação, você deverá obrigatoriamente dizer o seguinte, caso não seja essa a sua
análise, o seu caso concreto não vai se subsumir àquela afetação, àquela tese jurídica que vai ser criada em um precedente qualificado. Apontar a distinção. Então, a parte que teve o processo suspenso, por óbvio, vai ser intimada dessa suspensão, em razão do princípio do contraditório, do devido processo legal, da não surpresa. Intimada da decisão de suspensão no próprio processo, ela pode requerer ao juiz daquela mesma vara, não precisa ir para o Supremo, não precisa ir para o STJ. O próprio juízo que está ali presidindo aquele processo será o responsável por julgar aquela demanda. Porque ela vai dizer o seguinte, opa, se aquela decisão de afetação não afeta esse meu processo, não tem razão do meu processo ser suspenso. A decisão, seja favorável ou não, possivelmente, eventualmente proferida no meu processo, não vai ser o caso de observância obrigatória daquele precedente qualificado que vai se formar. Então você, parte daquele processo suspenso, vai apontar um distinguishing, uma distinção que a gente vai ver na quarta aula como funciona. Então você dizendo que há uma distinção entre o seu caso e o caso da afetação, da decisão proferida pelo STJ, pelo STF, poderá aí ser apreciada pelo juízo e, se deferida, seu processo vai prosseguir. Essa ferramenta é muito importante porque, muito embora os recursos representativos dessa controvérsia, isto é, os recursos que poderão gerar um precedente qualificado, como vimos na aula 1, não observa a ordem cronológica de julgamento, há uma certa preferência no julgamento desses recursos, é possível que esse trâmite possa demorar. Como eu disse, a intimação do Ministério Público, a participação de órgãos, entidades, pessoas, a designação de audiência pública, e tudo isso seria possível atrasar sobremaneira o processo. Então imagine você aguardar um tempo para que seu processo seja julgado, seus recursos sejam julgados aqui no Tribunal de Primeiro Grau, de Segundo Grau, e perceber lá na frente que aquele precedente qualificado não se aplica a seu caso concreto. É uma preocupação do legislador também com a duração razoável do processo, aqueles casos que não terão afetados aí no seu julgamento do recurso repetitivo. Ok? Feitas essas breves considerações sobre a possibilidade de não afetação, importante que saibamos como funciona agora a sistemática desse recurso. Depois de realizada a audiência pública, depois de ouvida entidades, órgãos, pessoas, inclusive a doutrina que defende seja pessoa física também, física ou jurídica, Ministério Público, ouviremos as partes, ampliamos o debate, o processo vai estar maduro para julgamento e aí o ministro relator vai pedir dia para a inclusão daquele recurso repetitivo para julgamento, seja no STJ, seja no STF. E aqui um ponto muito importante que o Código de Processo diz para a gente, que esse acórdão que há de ser proferido perante no recurso repetitivo, seja o STJ ou o STF que vai proferir, deverá observar uma motivação ainda mais fundamentada. É até redundante dizermos isso, porque toda decisão judicial precisa ser fundamentada. É o artigo 10º do Código de Processo Civil. É o dever de fundamentação previsto na Constituição, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal diz que todas as decisões judiciais e administrativas deverão ser fundamentadas. Mas aqui o legislador, sabendo que não existe letra morta na lei, apontou que o acórdão deve ser muito mais proativo nesse sentido. O ato de inteligência, a fundamentação do juízo naquele acórdão deve ser apto o suficiente a abarcar todas as teses ventiladas. Então, quando o meu legislador diz que o acórdão precisa ter uma fundamentação mais coesa, inclusive aponta alguns quesitos que esse acórdão deve ter, nós temos que levar em consideração que o acórdão de recurso repetitivo deve dispor sobre todas as matérias postas. Lembrem-se que ampliou-se o debate, nós tivemos participação de outras entidades, de órgãos, de pessoas, o Ministério Público. Então, todas as teses jurídicas ventiladas por essas pessoas durante a instrução desse recurso repetitivo devem ser consideradas pelo julgador. O acórdão não deve apenas fundamentar pela conclusão jurídica que ele adotou. Ele deve fundamentar observando todas as teses que foram ventiladas, que foram trazidas por essas pessoas que a gente acabou de mencionar. É um dever de fundamentação ainda muito mais preciso, vai dizer
o nosso legislador. Quando temos o julgamento desse recurso repetitivo, recurso especial, recurso extraordinário, nós temos uma tese jurídica que foi fixada. O primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês sobre esse julgamento do recurso repetitivo é que pode ser que ele tenha mais de uma tese. Pode ser que o recurso repetitivo julgue e traduza, crie um precedente qualificado que possua mais de uma tese jurídica, o que não é nenhum tipo de problema quando falamos desse sistema de precedentes. Mais do que isso, até a possibilidade de termos uma ampliação de situações fáticas àquela situação jurídica. Veja, o fato aplicado pela norma geral e por ela abarcado. Então, quando temos esse julgamento do precedente e a fixação daquela tese, a publicação desse acórdão, que o legislador e a doutrina vai me dizer que é um acórdão paradigma, ele possui algumas consequências. E aqui a gente vai analisar as consequências e os efeitos desses acórdãos. Vamos lá, então, para o Código de Processo Civil. Vamos analisar as consequências desse acórdão a partir do momento que ele é publicado. Nós temos lá no artigo 1040 a possibilidade que vai abrir o leque de opções quando do julgamento desse recurso. Antes de a gente tratar propriamente do artigo 1040, é importante que vocês observem o seguinte. Se existe um recurso especial ou extraordinário que foi suspenso pelo presidente do tribunal, pelo vice-presidente, lembrando que o presidente e o vice-presidente vai realizar aquele primeiro juízo de admissibilidade, isto é, se aquele recurso especial ou extraordinário está ali pronto para ser realizado o juízo de delibação, que é esse juízo de admissibilidade, essa apreciação unicamente exclusiva dos requisitos lá do recurso especial e recurso extraordinário, o presidente ou vice-presidente deverá negar seguimento àquele recurso. Veja, negar seguimento se a tese estiver contrária à tese do recorrente, contrária à tese fixada no precedente qualificado. Então, esta é a primeira informação que nós temos. Publicado o acórdão paradigma, os processos que estão prontos para serem realizados, o primeiro juízo de admissibilidade, e se forem contrários a esses precedentes agora qualificados, deverão ter negado seguimento. O segundo ponto é que, caso observe o presidente ou vice-presidente que, na verdade, a tese recursal está em harmonia com esse precedente qualificado, isto é, imagine que você interpôs um recurso e aquele recurso está em consonância com o precedente qualificado. Se está em consonância com o precedente qualificado, equivocou-se o tribunal de origem ao julgar daquela forma. Então, aqui o Código de Processo Civil percebe o seguinte, olha, é possível o retorno desse recurso, o retorno desse processo, aquele órgão colegiado que julgou aquela matéria, para que ele se adeque ao precedente agora qualificado. Veja, se o seu recurso antes estava suspenso para realizar o primeiro juízo de admissibilidade e for contrário à tese do precedente, ele vai ter o seguimento negado. Agora, se ele for harmônico, os autos deverão ser remetidos àquele órgão julgador colegiado, claro, do tribunal, que julgou o processo em desconformidade com o precedente. É a possibilidade, vai dizer o Código de Processo Civil, de uma retratação do órgão colegiado, a fim de que se adeque àquele precedente agora qualificado, que foi no recurso repetitivo, especial ou extraordinário. Interessante porque, em regra, o artigo 927 vai dizer o seguinte, olha, todos os juízes e tribunais observarão esse precedente qualificado, observarão essa tese que foi julgada no recurso especial repetitivo, no recurso extraordinário repetitivo, mas ainda assim, o legislador previu hipóteses em que seria possível que o tribunal de origem não se retratasse. Imagine que aquele órgão colegiado diga o seguinte, olha, não, aqui não é o caso de aplicação do precedente, ou a gente não vai aplicar esse precedente. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O recurso, que antes estava obstado aqui para o primeiro juízo de admissibilidade, será remetido àquele órgão, STJ ou STF, que proferiu o precedente qualificado, para que se adeque de forma a complementar, de forma precípua, a tese que foi fixada lá no precedente qualificado. O que é que isso significa?
uma necessidade de observância desses precedentes, de observância dessas decisões e, mais do que isso, de uniformização, de manter essa jurisprudência íntegra e coerente, igual a gente viu na aula passada, no artigo 926. Vamos dar uma lida nesse artigo 1040 e observar mais umas hipóteses, mais uns efeitos do julgamento desse precedente. Vamos lá? O artigo 1040 do Código de Processo Civil vai dizer o seguinte: publicado o acórdão paradigma, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais e extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a interação do Tribunal Superior. Essa a gente já comentou. Inciso 2º. O acórdão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ao recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Aquilo que a gente comentou, né? Pode ser que ele não se retrate, pode ser que ele diga que não é o caso de aplicação do precedente, e aí tem essa possibilidade de o órgão reexaminar, se retratar, e se não for o caso, vai remeter. Inciso 3º. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Interessante que aqui nós temos uma previsão expressa de que aqueles processos que foram suspensos poderão ser suspensos, inclusive, no primeiro grau de jurisdição. E olha só, a gente tem uma eficácia vertical e horizontal da aplicação desse precedente. Vertical, porque vai ser aplicado em qualquer grau de jurisdição, primeira, segunda, e até mesmo no próprio outros tribunais que se submetam aí à competência na hierarquia, melhor dizendo, do STJ ou do STF. E a eficácia horizontal é que os outros órgãos, ainda que fracionários daquele STJ ou do STF, também observarão o precedente do repetitivo, ok? Vamos para o próximo inciso. Inciso 4º. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto da concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização e efetiva aplicação daquele precedente. E olha só que interessante esse inciso 4º do artigo 1040. Por um lado, nós temos a necessidade de observância obrigatória pelos juízes e tribunais dos precedentes qualificados. Artigo 927. Mas, Bruno, aqui você está apontando que vão ser comunicados órgãos administrativos. Aquelas pessoas que prestam serviço público por concessão, por autorização, para que aquelas próprias empresas, ou até mesmo as agências reguladoras que regulam aquele serviço, possam observar o precedente. Então, você está dizendo que a área administrativa também vai observar o precedente do recurso repetitivo? Não, não é isso. É apenas que, caso exista alguma demanda envolvendo essas pessoas do inciso 4º, elas deverão saber que há esse precedente, que ao ajuizar essa ação judicial, deverá ser aplicado. Aqui mais uma exemplificação de que os precedentes devem ser observados e reduzir, né, tem como objetivo reduzir o número desses processos, ok? Para a gente finalizar essas poucas ideias sobre recurso repetitivo, chamo a atenção de vocês uma possibilidade muito importante na parte final do artigo 1041, que é a de a parte autora desistir do processo quando sobrevindo aquele precedente qualificado. Imagine que foi ajuizada uma ação e no começo daquela ação o processo foi sobrestado, o processo foi suspenso em razão dessa decisão de afetação do recurso repetitivo. Passado-se algum tempo, saiu esse precedente qualificado e percebeu a parte autora que o precedente qualificado é contrário à sua tese. Ela poderia desistir da sua ação? É o que diz o artigo 1041. Poderá a parte desistir da ação, inclusive sem pagar custos e honorários advocatícios, se ainda não interposta a apelação, ainda não oferecida a apelação. Se o réu ainda citado não ofereceu a sua defesa, inclusive isenta de custos e honorários. Vai prosseguir o artigo 1041 que, mesmo que oferecida a contestação, não depende de anuência do réu a desistência daquele processo. Isso daqui é importante porque há uma exceção à regra geral. É que a regra geral aponta, na verdade, que se há defesa, a apresentação de contestação pelo réu, imprescindível a sua anuência para que o autor possa desistir da ação. E aqui há uma exceção a essa regra, em busca de única e exclusivamente permitir
a redução dos processos. Aqui eu particularmente acho que não foi um acerto muito certo do legislador. Porque imagine você que aquele precedente que agora está sendo aplicado possa ser modificado lá na frente, o que é possível. A gente vai ver na aula 4 sobre overruling e distinguish. Aquele processo que hoje vai ser extinto sem resolução de mérito, permitirá, em caso de alteração do precedente, que aquela parte autora ajuize uma nova ação, talvez com a mesma pretensão, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Então veja, esse dispositivo se preocupa sim com a redução do processo, mas não se preocupa com a satisfação de mérito do provimento jurisdicional. Então, fica aí esta reflexão. E para finalizar a aula de hoje, a gente não pode terminar sem fixar o conteúdo. E a gente vai fazer isso, claro, observando aqui alguns exercícios, algumas questões que eu preparei para vocês. Então vamos lá, vamos fixar esse conteúdo, recurso repetitivo, recurso especial, recurso extraordinário, com a nossa primeira questão. Questão 1. Sobre recurso extraordinário e especial repetitivos, marque a alternativa correta. Letra A. A multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito somente será assim caracterizada se tivermos pelo menos 2 recursos em cada um dos tribunais dos Estados e do Distrito Federal. Errado. Não existe esse critério, esse número individual. Então, equivocada essa questão. B. Uma vez escolhido o recurso representativo da controvérsia pelo presidente do TJ ou do TRF, o relator do STJ ou do STF estará a ele vinculado. Não, né? Ele pode, inclusive, escolher outros recursos representativos da controvérsia ou então dizer que não é o caso de julgamento sobre a sistemática do repetitivo. Letra C. Caso não sejam selecionados recursos representativos da controvérsia pelo tribunal de origem, o relator do STJ ou do STF poderá fazê-lo selecionando 2 ou mais recursos. Ok. É aquela ideia de liberdade de julgamento, da hierarquia que a gente comentou no início da aula. Então, a alternativa correta aqui é essa letra C, tá bom? A letra D, a gente já sabe que está errado, porque ela começa dizendo que o recurso inadmissível poderá ser selecionado. Não poderá, precisa de ter uma amplitude no julgamento da tese, uma ampliação do debate, da controvérsia jurídica. Então, o recurso inadmissível não pode ser utilizado para fins de julgamento sobre o rito repetitivo. Segunda questão, vamos fixar. Selecionados os recursos representativos da controvérsia, o relator do STJ ou do STF proferirá a decisão de afetação. Com base na decisão de afetação, marca a alternativa incorreta. Então, olha só, alternativa A. A decisão de afetação identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento? Corretíssimo. É o que a gente viu lá do inciso 1º. Tem que identificar. Então, não é essa assertiva, hein? Alternativa B. A decisão de afetação determinará a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes, ainda que não versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Olha só que equívoco na questão. Se não se trata sobre aquela matéria posta em debate, não há de ser suspenso o processo. Aquele exemplo que a gente deu. Se tem a questão, a tese A, B e C, e aquele processo versa só sobre a C, e o que foi afetado foi a questão A e B, não há porquê a gente ter a suspensão desse processo. Achamos aí a alternativa incorreta, a letra B. Beleza? Vamos finalizar. Próximo e última questão, para a gente acabar a nossa aula de hoje. Vamos ler juntos aqui. Analise as assertivas e responda ao que se segue. Assertiva 1. Publicado o acórdão paradigma, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. É exatamente isso, né? Se ele considerar que a tese do recurso está contrária ao repetitivo, por óbvio, vai negar seguimento. Assertiva 1, correta. Assertiva 2. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento a partir do momento em que afetada a tese representativa da controvérsia? Não. Só vai ser retomado o trâmite quando fixada a tese, para que aí sim a gente possa aplicar. A decisão de afetação é justamente a partir do momento pelo qual todos os processos no âmbito nacional serão suspensos. Então está errada aí essa segunda assertiva. Terceira.
O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior no acórdão paradigma, aquela hipótese que a gente falou para vocês, a possibilidade de retratação do órgão recorrido, se a tese nele fixada for contrária ao recurso repetitivo. Então, a alternativa correta aqui somente poderia ser a 1 e a 3, é a letra D. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, aula 3. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.